Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva, sou Nicolas. Hoje apresento a vocês o novo Renault Captur em sua versão 1 litro Turbo Control Efficiency 90 cavalos. Eu já apresentei a vocês exclusivamente a versão E-Tech e pensei, espera, seria bom também produzir carros mais acessíveis que as pessoas costumam comprar, não apenas os híbridos mais caros. Por isso, muitas vezes, opto por não fazer os modelos mais sofisticados. E no canal, sempre que posso, tento pedir às marcas modelos um pouco mais acessíveis, como este modelo. Por isso, decidi trazer para vocês este novo Captur 2024 na versão Evolution com o motor mais básico. Desde 2013, quando o Captur foi lançado, já se passaram mais de 10 anos e ele tem sido vendido. 2,2 milhões é simplesmente enorme, é um sucesso comercial para a Renault, é um pouco como o Clio, mas em veículo utilitário esportivo, é o veículo utilitário esportivo mais vendido da marca. Começa a partir de 24.900 euros na entrada de gama, então basicamente este aqui, e existem várias motorizações. Há bastante escolha, aliás. Então, temos o motor de 1 litro Turbo Control Efficiency 90, este motor que estou testando hoje com 3 cilindros, também existirá em 1 litro Turbo Control Efficiency sem gás de petróleo liquefeito. Na Dacia, encontramos opções para compartilhar que funcionam muito bem e são econômicas, especialmente em gás de petróleo liquefeito. Infelizmente, não havia nenhuma disponível. Se te interessa, comente se quer que eu também tente em gás de petróleo liquefeito. Na Dacia, as pessoas são entusiastas do motor gás de petróleo liquefeito por ser mais econômico e ecológico. Isso apresenta vantagens como possuir 2 tanques, um de gasolina e outro de gás de petróleo liquefeito. Depois, há versões que não teremos na França, infelizmente. Os 1,3 Turbo Control Efficiency, o 140 e o 155. Esses itens não estão disponíveis aqui devido a restrições legais, mas podem ser encontrados em outros países. Depois, em 4 cilindros, encontraremos um 1.3 Turbo Control Efficiency 160 cavalos com uma micro-hibridização. Então isso também vende um pouco, é um dos mais potentes desta gama. E depois tem 1.6 E-Tech Full Hybrid, então full híbrido. É uma bateria na parte de trás que funciona muito bem e que faz um consumo realmente bastante incrível. Se você tem o orçamento e viaja muito pela cidade, recomendo. Também é bom para pequenos buracos no campo, etc. Admito que na cidade o consumo é maior, pois não há hibridização. É apenas um sistema básico de liga e desliga. Nesta versão, existirá em 3 acabamentos a evolução que será a entrada de gama, como eu apresento a vocês hoje. Assim, um visual externo parece bastante bom. Já a Tecno, que é um pequeno passo acima, e o Espírito Alpino em seguida. Muitas vezes até tem o Iconic, mas ele não está disponível neste Captur. Os 3 acabamentos são mais que suficientes. Muitas novidades, como o Android Automotive e a nova tela no interior. Não farei outro vídeo sobre isso. Eu já queria apresentar em estúdio e em teste. Desta vez, só queria testar essa motorização. Temos todos os vídeos no canal, basta digitar Captura Mecânica Esportiva para encontrá-los. Tentei de tudo para lhe dar uma ideia do preço. 24.900 euros para começar com este aqui. Um Espírito Alpino, estamos cercados por 34.000 euros, o que é ainda 10.000 euros mais caro. Mas os Espíritos Alpinos estarão disponíveis apenas nos 160 cavalos e nos Hitec. É um carro que tem 4,24 m, 1,78 m de largura, 1,58 m de altura, uma distância entre eixos de 2,64 m. Veremos nos assentos traseiros. Além disso, temos bancos deslizantes e um porta-malas bastante generoso. E aliás, se você tem acompanhado e segue o canal regularmente, eles lançaram o novo Renault Symbioz, na versão veículo utilitário esportivo e não necessariamente coupé como esse. O novo Renault Symbioz é este carro, mas com mais porta-malas. Gostei bastante dele. Certamente a escolheria de novo com outras motorizações para testar. Talvez esta. Por enquanto, ela só está disponível em E-Tech. Estou esperando que eles lancem uma nova motorização. Isso deve acontecer normalmente durante o ano. Neste carro, não há mais couro, nem cromo. Estamos tentando ser um pouco mais ecológicos também. As rodas estarão disponíveis nas opções de 17, 18 ou 19 polegadas, sendo esta última um novo tamanho para este modelo. Um capô que não muda muito, mas daqui em diante tudo muda drasticamente. Eu comparo com o antigo, nova assinatura luminosa da Renault. Isso foi inaugurado no Clio, agora está no Rafale, Symbioz, Captur e será o futuro em todos os Renault. Igualmente, esta parte aqui que evolui, o novo logo da Renault. Agora, não é mais o novo, vamos chamar de logo da Renault, já que agora é atual. Sobre este capô, como eu estava dizendo, 1 litro Turbo Control Efficiency 90, 1 litro gás de petróleo liquefeito, 1 litro 3 Turbo Control Efficiency 160 ou o 1 litro 6 E-Tech. Luzes 100% LED em todas as versões, esta é a versão de entrada. Para não esconder nada, ela está em vermelho e se chama assim. Entre uma versão Esprit Alpine
e esta da parte externa, sem o emblema Esprit Alpine e sem legenda. A pintura é bem feita em todos os lugares. Os plásticos são os mesmos das outras versões. Nos Esprit Alpine, temos apenas uma parte pequena e específica, mas ela já é bem acabada. Do lado, notaremos pouca evolução neste carro, exceto pelas novas rodas de 19 polegadas. Hoje temos 17 polegadas. Isso permite ter pneus com grandes flancos, o que permite amortecer ainda melhor e tornar este carro ainda mais confortável. Se não simples, duas pontas de geladeira pegam a gasolina deste lado. O biton, como podemos ver, não é laqueado, o que evita danos e micro-riscos no plástico. A simplicidade nesta versão Evolution. Como em todas as versões anteriores, com o espírito Alpine, ainda temos arcos de roda e outras partes em plástico. Aqui, onde não temos o espírito Alpine, há uma pequena parte de plástico. Para embelezar a parte traseira, porque é sempre agradável, uma parte traseira, evolução na parte de trás, é só isso, né? Todo o resto você mantém igual e só muda a carcaça de plástico, bloco óptico. E o interior aqui, na verdade, se tornou um pouco cristalino, mas não brilhante, cristal preto no interior. Essa pequena reformulação traz muita modernidade para o carro, como fizeram com o Clio, mudando-o completamente. Não sei se poderíamos montá-los nos antigos Capture, mas isso já mudaria bastante coisa, além do novo logotipo da Renault. Na traseira, encontramos o Capture, notado em chrome. Isso está se tornando cada vez mais raro. Limpador de para-brisa e luz de freio também presentes. A antena tipo tubarão, mesmo nesta versão bastante acessível. E toda a parte inferior em plástico, com apenas uma pequena barra preta em laca. E o porta-malas. O que é bom neste porta-malas é que temos bastante espaço. Então eu deixei meu equipamento de moto, minhas luvas, etc, porque eu fui buscá-la de moto. Esta manhã, você verá, eu parto de Paris mais tarde no vídeo. Porta-malas. No que diz respeito ao porta-malas, como não é a versão híbrida, é a que oferece o maior volume de porta-malas. Em uma versão híbrida, temos uma 1,2 kW posicionada sob o assoalho, ocupando parte desse volume. Na versão a gasolina, este tem 484 litros de capacidade, com os assentos recuados ao máximo, quando avançamos os assentos e aumentamos para 616 litros. Isso começa a ficar bem interessante. Em um carro, o banco e o corredor têm 16 cm de altura, o que permite ganhar 16 cm verticalmente. Também temos o piso em 2 níveis, onde é possível ver a mão afundar, já muito bom aqui, permitindo ganhar ainda mais espaço. Aqui temos o limite de carga, a altura do piso, e é bastante espaçoso. Eu me movo um pouco, tudo isso, eu conheço vocês, se eu faço isso toda vez. Comentários. Nico não subiu no porta-malas que ele não nos mostrou. E como se chama captura? Quero ver se podemos capturar pessoas, então com um capacete e tudo, mesmo assim passa. Na verdade, ainda tenho muito volume aqui. Logo abaixo, praias contorcidas aqui, fora, parte muito simplesmente em plástico e é um porta-malas manual, sem pistões ou eletricidade para levantá-lo. Na traseira deste carro, por ser uma evolução, será algo mais simples. Temos uma porta toda em plástico, exceto um pequeno apoio de braço aqui, que se olharmos rapidamente, temos a impressão de que seria de plástico. Porque ele tem uma textura um pouco colorida, como uma pintura, um pouco metálica, mas fosca. É suave, um pouco de espuma por dentro, depois, quando entro em pequenas partes plásticas. E depois, uma série bastante simples em tecido nesta versão Evolução, os assentos Paris na frente, totalmente em tecido. Quando eu volto para fechar a porta, então a abro, a janela, ela se abre inteira. Não, ela não se abre inteira, infelizmente. Então, para o braço pequeno, isso fará a marca bem aqui. Então, no interior, o que eu gosto é deste plafonier aqui. Ele tem uma textura bonita e agradável. Temos a nossa iluminação aqui, não sei porque não está funcionando. Ela entrou no modo de economia de bateria de 12 volts, pois está funcionando com as luzes acesas recentemente. Na altura da cabeça tem um espaço suficiente, 1,80 m. Mesmo quando fico o mais reto possível, meus cabelos tocam um pouco lá em cima. Mas em modo normal, relaxado, tenho espaço para os joelhos, tenho espaço para o cotovelo, tenho espaço na altura da cabeça. Certo, então, tenho essa parte aqui, que vem imediatamente ao nível da minha cabeça, quando me viro. Se eu me inclinar para frente, preciso mover a cabeça para olhar pela janela. Por outro lado, observando este lado, vejo uma coluna aqui, com assentos bastante simples, como na versão Evolução. Sem bolso traseiro, então esses bolsos não são muito úteis. Aqui está, ainda temos o banco deslizante, então isso em todos os modelos, então sempre a mesma coisa, como eu digo aqui, é que isso é colocado bem no meio. Se eu for rápido demais, acabarei batendo a mão aqui. Eu sempre repito isso na esperança de que a Renault, que assiste meus vídeos, faça algo.
Olá, amigos e designers da Renault. Temos a tomada de 12 volts aqui e as ventilações no centro, então podemos apenas ajustar o fluxo de ar. A tapeçaria é bastante boa, ela mantém muito bem do lado, ela também mantém super bem ao nível do assento. Então, não é necessariamente preciso de couro na vida. Eu acho que isso às vezes é melhor. E até mesmo dependendo das texturas, às vezes adere super bem. Na verdade, isso nos proporciona boa sustentação e bastante conforto. Ao avançarmos, sentimos o lado levemente arredondado onde estão as fixações Top Tether e Isofix, especialmente o Isofix. O bom é que eles não fizeram isso com muita intensidade. O lugar do meio não é tão ruim, temos o cinto aqui que pode ser desatado. O que é lamentável é que eles colocaram uma pequena peça de plástico que impede que ela vá mais longe. Não há como fixá-la lá em cima. Então, na verdade, ela está sempre pendurada assim, ou você precisa pendurá-la e depois fazer isso. Bom, por que não? Senão, eu teria deixado fixo desde o começo. O lugar do meio. Temos um pequeno túnel central aqui, mas está tudo bem. E quando eu venho me sentar aqui, é mais firme, no entanto, neste lugar central. Mas o encosto é bastante macio mesmo assim. Tenho espaço para os pés, mas terei que levantar um pouco a ponta para passá-los. Caso contrário, aos trilhos, ou se eu abrir um pouco, é a mesma coisa. Tenho espaço para o joelho e ao nível da cabeça, apenas uma pequena franja do tintim no teto. Levanto um pouco. O apoio de cabeça não é desconfortável, mas aqui há menos suporte porque é muito plano. É um pouco em forma de sal de supermotociclista. Aqui me movimento mais, mesmo com uma espuma bastante. É meio firme, meio macio, mas eu afundo um pouco. Então, mesmo assim, um pouco de suporte ao nível do assento, menos ao nível das costas para a parte de trás. Caso contrário, é bastante simples, básico, mas faz bem o trabalho. Vamos iniciar o breve tour ao redor do carro com o Nico, para mostrar a vocês, pois gosto de fazer isso sempre. Eu sei que muitos de vocês me dizem que gostam disso, também porque isso permite perceber um pouco mais, na realidade, os formatos de design de acordo com os ângulos. Quando isso se move em vez de plano fixo por plano fixo, é verdade que essa captura é legal. O que eu adoro na Renault é a cor vermelha. Em seguida, a chave acende, como se fosse uma versão evoluída, então ela se dobra. Confesso que fazia muito tempo que não via uma chave assim. E girar a ignição, eu confesso que fazia muito tempo. O logo da Renault aqui e abertura, fechamento. E a abertura apenas para o porta-malas. Se quisermos, eu destravo, não temos o dispositivo aqui. Então tem uma coisa que eu gosto, é quando eu entro. Normalmente há uma missão, a AGE. Deixou o dispositivo ligado por muito tempo. Caso contrário, temos uma bela animação, eu penso nisso. Eu não pensei em te dizer atrás, são tambores aqui e discos lá embaixo. Como é um carro bastante leve, aliás, é um dos mais leves, justamente porque a versão do motor é de 1 litro, 90 cavalos. Isso vai funcionar? Não esperei tempo suficiente, talvez porque os deixei demais, mas de qualquer forma, temos uma bela animação, faz tudo. Então eu entro neste Renault, vou ligá-lo porque quero ir embora, esta noite. Porque já são quase 19 horas e 40 aqui. Seria uma pena ficar preso na floresta, bem aqui. O volante, eu recuo ao máximo aqui, pronto, é assim que parece, né? Então o volante da Renault é bastante básico. Temos o logo aqui. De um lado, as aletas de condução com controlador de velocidade limitador. Do outro, as informações para rolar, os menus também. E as telas que podemos ter com diferentes temas. Como você pode ver com os medidores, não temos contorno dessa maneira. Isso me perturba um pouco. Podemos ter o mapa também com o Maps integrado, já que agora temos uma tela totalmente digital o tempo todo. E aí está, eu considero isso muito bom. A porta lateral é de plástico duro, com um pequeno corredor acolchoado em todos os lugares, assim como na parte de trás, proporcionando uma textura bastante agradável. Deste lado, os comandos das janelas e os ajustes do espelho retrovisor. A alça para abrir os modos aqui com o modo Eco, que eu não recomendo, porque já 90 cavalos já é muito Eco. E os modos que eu posso salvar o My Safety Pro ou My Safety Perso, a altura do ajuste das luzes e desativar a inicialização. Em seguida, um ventilador aqui, um ventilador à esquerda, um à direita e esta parte aqui, que é específica. Nos outros modelos, onde podemos ter um gradiente de cor bastante simples e pronto, versão básica. É acolchoado em todo o topo. Aqui os limpadores de para-brisa e os faróis, então apenas faróis piscantes, aqui limpador de para-brisa. Por outro lado, também temos o modo automático para os faróis, incluindo o modo de farol alto automático.
Isso, né? Eu acho realmente legal. Isso para a música, né? As fontes, os modos e o volume, né? Então isso é sempre prático. Muitos na Renault gostam. O volante é ajustável em altura e profundidade. Nova tela, né? Aqui com Android Automotive. Não vou revisar todos os menus, mas basicamente as aplicações, as configurações do carro e a página inicial estão aqui. O carro possui Android Auto e Apple CarPlay sem fio nativos. O ar-condicionado está aqui. Poderei ligá-lo de novo. Aqui vemos 21 graus Celsius no monozone por ser de entrada de gama. Temos o ar-condicionado automático, aviso e o bloqueio do carro. Em seguida, há um compartimento bem escondido para guardar o telefone. Confesso que sempre o esqueço quando entro neste carro. E 2 portas USB-C, mais uma tomada de isqueiro, então temos 2 tomadas de isqueiro neste carro e o carregador por indução aqui também, que teremos caixa de câmbio manual neste carro. Já que é a Tribunal Superior Eleitoral 90, com uma amplitude bastante grande, é bastante flexível, bem manuseado, gosto bastante da textura aqui, seguramos bem, bastante simples e eficaz. Temos uma parte que poderia ser um console flutuante, mas não é possível, porque aqui temos uma verdadeira caixa de velocidades que passa por aqui. Pequeno compartimento onde geralmente guardamos o cartão, mas como temos uma chave, ela fica na ignição. Porta-copos duplo. E como você pode ver nesta versão, ainda temos o bom e velho freio de mão aqui, para a família. O porta-luvas da Renault é sempre ótimo, parabéns por fazê-los tão espaçosos. O dispositivo é sempre removível e, como você pode ver, é bastante profundo. Pode acomodar garrafas grandes de até 1,5 litro, o que é um grande diferencial. Assim como nas portas, os assentos não foram mostrados. Então, esse apoio de cabeça, né, agora que conhecemos bem na Renault, acho que chegou no Zoe, esse apoio de cabeça, se eu não estou enganado. E então, essa parte de tecido, essa parte aqui, do lado, que ainda chama um pouco mais de atenção. Podemos ver que temos acabamentos bastante agradáveis, com costuras azuis, brancas, esse tipo de tecido um pouco. Jeans. Eles não são ruins depois de passar algum tempo a bordo. Isso é ótimo e também se aplica à luminária de teto que eu mencionei. Aqui temos a iluminação com lâmpadas ainda de cada lado e o botão Save Our Souls na parte superior. Um espelho retrovisor evoluído que alterna automaticamente entre os modos dia e noite. Lá em cima, encontramos um espelho sem iluminação, mas ainda com o porta-tickets e, deste lado, o microfone para o Bluetooth. Espero que você tenha todas as informações. Agora é hora de ir experimentá-lo. Vamos parar para a estrada. Aqui estou eu, pronto para partir neste novo capítulo. Saindo de Boulogne, indo até Fontainebleau, retornando por uma estrada menor, rodovia nacional departamental. Como sempre, zerei todos os meus contadores. Caixa manual, esta versão, 90 cavalos. Testamos a versão E-Tech em primeira mão assim que foi possível. Para aqueles que viram, acabei de reativar o My Safety Pro para remover os bips, etc. Começamos na cidade. Suspensão mais voltada para o conforto. O Captur é realmente um carro para o dia a dia. A caixa de câmbio manual está bem posicionada, bastante alta. Isso é bom com o meu apoio de braço nas lombadas. É realmente confortável. Temos o Start and Stop, etc. O carro não vai desligar imediatamente, pois acabou de ser ligado. Ar-condicionado, aquecimento, etc. Vamos ver o que acontece depois. Temos o volante que é ajustável em altura, profundidade, tudo isso. O volante que é bastante suave, estamos bem neste carro. Os assentos mantêm uma boa posição, sendo bastante flexíveis, mesmo no nível 6. Aqui, gosto que a alavanca esteja posicionada bastante alta. Isso me permite não procurá-la muito baixa, e com este apoio de braço, acho que está bem colocado. Partindo para 1 hora em direção a Fontainebleau. Vamos ver o que acontece, então vamos fazer cerca de 1h30 de carro. Estou ansioso para ver o resultado no consumo. Depois de experimentar o Hitech, que é excelente em termos de consumo, nenhum outro carro se compara. No Rafael Capuri Simbiose que eu experimentei de novo, mas vocês ainda não viram. Porque isso vai sair mais tarde, porque não temos permissão para falar sobre isso com vocês. É 20 de agosto, normalmente, se eu não estiver falando bobagens, que isso sai. O texto dele é ótimo, mas eu queria tentar também esta versão, que pode ser mais básica. Não temos necessariamente o espírito alpinos, e isso é algo que você compra um pouco mais. Vamos lá, isso deve funcionar aqui, esperamos. A embreagem é bastante suave, o carro é discreto. Quando estamos em marcha lenta, assim, parados, o carro faz muito pouco barulho, é confortável.
Desliza bem no seletor de marchas. Eles já têm empréstimos. Desativaram a coisa das velocidades. Caso contrário, enquanto configuro um pequeno profissional máximo, eu mesmo, então para a cidade, acho que é um carro bastante agradável. Eu me faço, segura um pequeno pedaço adicional e não apenas ir diretamente para a rodovia para ver o que isso dá. Mesmo muito baixo nas voltas. Então mesmo assim, como isso, eu não tenho contornos com essa exibição a 30, já que tudo passa a 30 agora. Mesmo nos paralelepípedos filtra bem, sentimos que está um pouco mole assim. Ansioso para ver o que isso dá. Também em dinâmica. Em baixa velocidade, o motor é realmente muito discreto, o que me agrada. Então não é um híbrido de jeito nenhum, de qualquer forma não faz barulho. Não posso virar por aqui, sempre que faço pequenos desvios assim para mostrar um pouco mais da vida para vocês. Sempre tem um caminhão, algo bloqueando a estrada. No entanto, fiquei parado por meia hora. Não sei se vocês se lembram do meu vídeo. Eu estava passando, virei na rua errada, tinha o Tour de France passando, fiquei meia hora sem me mover. E agora parece que tem um caminhão grande bloqueando um pouco. Tudo bastante agradável, sentimos que temos um carro bastante flexível, um motor onde não há necessariamente muita potência, mas em baixas rotações quando não estamos com pressa. Muito agradável, muita dana e muitos defeitos. Em Paris. Aqui, na região parisiense, eu admito, eu invejo um pouco o campo, porque você tem muito menos fogo, você tem muito menos dodane e é muito melhor. Realmente tem isso em todo lugar, então é por isso que é tão importante aqui ter um carro com uma suspensão bastante confortável. Ele não é muito largo. Sim, a vantagem deste Captur é que ele se adapta bem a qualquer lugar. É um bom raio de giro para o dia a dia. É um carro muito bom, pelo menos nessas condições. Mas com esses grandes quebra-molas, é bastante bom. Finalmente começam a rodar um pouco. Estamos saindo da cidade. ...90 cavalos. Ainda é bastante suave depois. Para alguém que realmente dirige de maneira legal e relaxada, isso fará o trabalho perfeitamente. Isso filtra bem as anomalias, mas uma direção que é bastante agradável, é bastante direta, isso eu gosto. Sentimos uma sensação de leveza no carro, o que me agrada. Vou ficar em quinto, tá bom assim, aqui é 70. Não tenho contorno aqui no meu display, então talvez eu gostasse de estar em quinto próximo. Mas está bem, e é essa sensação na direção que eu gosto. É francamente direto, sem que seja bastante preciso. O motor é pequeno e leve, e por não ser híbrido, é ainda mais leve devido à ausência de bateria e motor adicional. Então, aqui temos realmente o Captur mais leve de todos os acabamentos. E mesmo em quinta, será que acelera um pouco na subida? Chama-se um pouco em quinta, mas pelo menos não desacelera. Ela está aqui. São 90 aqui. Eu acelero em quinta, eu fico em quinta, justamente na subida, para tentar ver esse retorno. Então vai gentilmente, é muito suave, é realmente muito legal. Eu só consigo chegar a 80. Podemos reduzir uma marcha? Eu reduzo uma marcha de fato. Um pouco melhor ver uma ou até duas marchas quando subimos novamente. Conselho de passar a marcha para consumir o mínimo possível. E eu chego a 90, depois temos nosso regulador se quisermos. Regulador ou a 6 a 90, aí eu me deixo conduzir. Não temos todas as assistências à condução, pois em caixa manual é mais complicado colocar a totalidade. Com regulador adaptativo, centralização de faixas, etc. Mas já, só o fato de ter o regulador, acho isso bom, um regulador ou limitadores. Sou mais fã do regulador, isso me permite soltar os pés e pedais, que é bem confortável. Outro ponto positivo é que hoje está chovendo e a estrada está encharcada. Fiquei todo molhado e ainda estou com a calça ensopada. Eu vim buscar este carro de moto. Os ruídos de rolamento e até mesmo os ruídos de água subindo nas arcadas das rodas são muito bem contidos. E mesmo assim, estou passando por um muro e francamente é bastante bem isolado acusticamente dentro do carro.
vou colocar isso no automático. Mesmo os ruídos ao redor, é francamente muito bom. O motor é muito discreto, a 90. Então eu sinto um pouco as vibrações e sinto que há um motor funcionando. Mas francamente não é nada mal. Então como está indo? Em termos de consumo na cidade, eu estava entre 9 e 10 litros, realmente na cidade pura, quando saí antes de chegar na rodovia, a 110. E havia uma pequena chance de 70, 80, 70, 90. Eu estava com cerca de 6 litros aí, levei alguns quilômetros para me acostumar, cerca de 10 quilômetros, que eu estou a 110, eu desci para 5 litros 2. No regulador estabilizado a 110 km/h em terreno plano, o consumo fica em torno de 5 litros, ou até mesmo um pouco menos, o que continua sendo bastante confortável. Por exemplo, se eu ajustar meu regulador para 100 km por hora, logo chegaremos a 130. Então eu ainda não sei a que regime estou. Isso me perturba um pouco sempre, porque eu admito que gosto de saber mesmo assim. Os ruídos do vento são bem contidos, mas isso se abre um pouco. Vejo as árvores bem inclinadas em todos os lugares. No lado da American Car City, eu deveria passar para vê-los de novo. Um pouco de carro americano também. A 110 é bastante bom, o motor é muito discreto, ele não é ruim. E 5,3 de média aí por enquanto, é bastante interessante. Estou na 6ª marcha, dá vontade de sair para passear. E o consumo continua bastante razoável. Agora vamos chegar a 130, então aumento para 610, o carro acelera, estou na 6ª marcha. Deixo acelerar sozinha até chegar a 130. Agora estamos chegando na autoestrada. Vire à direita, então eu tenho apenas um regulador simples, sem adaptativo ou algo do tipo. 130 km por hora. Começo a ouvir os ruídos do vento. Ainda assim, no nível dos retrovisores, no nível do para-brisa, ainda é relativamente bem contido a 130 km por hora. E francamente, um Renault é realmente um bom carro que passa pelo lado, continua sendo bastante discreto, o motor é muito discreto. E ainda assim, estou em uma leve subida. Mesmo em uma leve subida, no entanto, sinto uma leve vibração de um motor térmico em funcionamento. Francamente, eu não teria pensado que a 130 km por hora este motor seria tão bem sonorizado. Então eu continuo na média, finalmente instantânea a 130. Então isso sobe em 2. Vai entre 5 e 7 e se estabiliza por volta de 6, mostra que a 7 um pouco, volta para cerca de 5, dependendo do vento, dependendo da estrada. Teria que ver, mas para mim não é absurdo. A compra volta a 5,4 de média. Vamos continuar essa viagem e farei o retorno dirigindo, Deus a 90. Agir como se você fosse apenas pequenas estradas departamentais nacionais. Na verdade, agora o consumo 5,5, ele está subindo um pouco mais. Não é absurdo. Então, se você prefere a tecnologia da informação e comunicação, se você faz muitas cidades, realmente queria economizar na cidade de Ritec, será imbatível upar e seu carro mais barato, mas para ver sobre a relação economia de combustível na cidade. Eu acho que isso pode ser interessante para pessoas que fazem a nacional departamental. Isso ainda é bastante bom. Um nível de consumo, então, realmente ter, dependendo do seu uso, mas isso pode ser mais do que suficiente. Depois, a rentabilidade é que ele tem caixa automática e assistências à condução. E então é para ver se o aluguel pode valer a pena. Não, vamos ver o que isso dá. Em dinâmica, gosto muito das pás em pequenas estradas, mas francamente, gostaria de ir de férias com uma. Ele me indicou 800 km de autonomia quando partir. Bem, isso vai aumentar a minha média para 5,7. E considerando o consumo agora, depois de ter percorrido alguns quilômetros, monitorando bem o consumo instantâneo, acho que ficaremos entre 6,5 e 7 litros por 100 km na autoestrada, estando sozinho no carro nessas condições. Então, estou chegando em algumas estradinhas rurais aqui. Bem, a vantagem de um motor pequeno é que não consome muito, mas a desvantagem é que, em termos de freio motor, não tem muita coisa. Retoma aqui tranquilamente, final aqui muito degradado. Então vamos ver também o que isso dá. Em termos de conformidade, está aqui nas anomalias, nos buracos.
É um carro agradável, é um bom carro. Do dia a dia 5.1. Abaixei um pouco a minha média, voltei para 5,4. Há muita desinformação lá. Não é realmente ruim, realmente de grande buraco nesta estrada, é muito agradável. O que ainda me impressiona é realmente a descrição deste motor. Nos apoios, isso é feito muito levemente, mas a reatividade deste volante é bastante impressionante. O que está se movendo assim? Atrás o cinto não está preso. Eu sou lá fixado após o pacote para passear assim. Com a reatividade do volante estou bastante impressionado. Lembrei mais do Ritec, que era tão reativo. Estou testando tantos carros no momento, também sentimos, até mesmo na frenagem, é um carro leve. Aqui, o grande buraco aqui, sentimos que amortiza bem. É realmente voltado para o conforto, mas ao mesmo tempo é bastante dinâmico. O que me surpreende bastante com este carro é que parece fazer bem, ambos. Vou te levar por estradas pequenas onde normalmente é bem dinâmico. Espero que não esteja molhado, pois parece não ter chovido aqui ainda. Desde esta manhã, estou me encharcando, esperando que a base ainda esteja seca, para ver o que acontece se a maltratarmos um pouco. E começou o muito famoso teste de 0 a 100. Uma estrada onde não há absolutamente ninguém no centro que está no freio. Engatamos a primeira, e aí teremos que usar a embreagem e vocês estão prontos para o ego. Mostram um pouco em regime. Isso me perturba. Eu não sei a conta onde não há balcão, e é melhor ser muito gentil. 40, 50, 65, 70, 80, 90 e sem fundo de 3. É um motor bastante flexível, como podemos ver. Seu objetivo não é ser esportivo, mas é não consumir muito. É por isso que ele tem 90 cavalos. Bom, o famoso teste em ponto, então, nos assentos, um pouco mantido. Não é tão ruim. Só preciso me acomodar bem com o meu apoio para os pés aqui, para realmente estar bem. Na rotatória, o carro se inclina um pouco, mas eu não estou brincando. Então, há lugares onde é um pouco sério. E ela se mantém muito bem na estrada, então estou bastante impressionado. Ela se abre muito levemente, mas francamente temos uma boa direção, é bastante preciso. Ela se inclina levemente, sentimos que é leve e é bastante bom, né? Um pouco de apoio mesmo assim, o que faz com que ela incline um pouco. Os assentos realmente suportam corretamente. Não é um carro esportivo, mas para um pouco de dinamismo isso será mais que suficiente. Não consigo me apoiar bem no console central. Ele fica aqui, onde vai ficar mais dinâmico. Então, meus relatórios. Como disse quem? Motor, então poucos freios de motor. Vamos fazer isso em 3. Há um pequeno impulso. Conheço muito bem essa estrada aqui, é muito bonita e tem muitos saltos. Suspensão, filtra muito bem, o carro permanece bastante plano. Está um pouco escorregadio porque choveu levemente aqui. E francamente ela se mantém muito bem em curvas, muito leve, muito discreta. Sim, francamente não é ruim mesmo. Até a direção é agradável e, como eu estava dizendo, na verdade ela é muito precisa. Em uma frenagem forte, sentimos a leveza do veículo, levemente apoiado, com uma leve subviragem, mas se comporta bem. Eu não esperava que fosse tão bom e segura muito bem na estrada, embora esteja um pouco escorregadio. As acelerações do motor não são feitas para serem dinâmicas, mas o chassi é realmente muito bom. Isso me impressionou bastante. Aqui ela está subvirando, colocamos um pouco de França, levamos a traseira de maneira limpa, sentimos que pode ser legal. É uma pena que eles façam várias versões de todos os carros. Um pouco esportivo, você teria imaginado um pequeno Capture Rio Grande do Sul. A traseira muito levemente, é um chassi que é bastante equilibrado. Nos freios vai muito bem, é agradável, certo? Tudo isso com conforto ao mesmo tempo, sem fazer muito barulho, sem ouvir muito o motor.
a traseira que leva levemente nos freios. Afinal, poucas pessoas dirigem assim diariamente, exceto quando estão com pressa em estradas montanhosas. Mas além disso, ninguém faz isso. Então vamos voltar aqui para o regulador e dirigir como um bom pai de família. É um ótimo carro, é muito bom. É tranquilo, agradável, confortável, boa dirigibilidade, consoles mais ou menos dominados. 5,8. Aí para um carro que não é nada híbrido ou sem micro-hibridização, seja lá o que for, não é ruim. Vou fazer todo o caminho de volta agora, 70, 90 e ver o que acontece. E vou fazer um pequeno resumo deste carro para nossos amigos do campo, um pouco de estrada. Gosto de fazer tudo, como de costume, em uma suspensão confortável, nas estradas um pouco degradadas ou outras, mesmo nos caminhos. É muito bom, também continua super confortável, suspensão de trabalho. Francamente, então, esta nova captura na versão Turbo Control Efficiency 90, o que pensamos sobre isso? Para um uso totalmente normal, urbano ou periurbano, ou até mesmo no campo, faz bem o trabalho se não estivermos na montanha, falta só um pouco de vigor. 90 cavalos é um pouco justo, o modo Eco é quase até insultante tê-lo colocado porque 90 cavalos em Eco é realmente demais. E que eu acho depois, no nível de consumo é a mesma coisa. Uma vez que experimentamos os novos motores e tecnologias, nos perguntamos por que escolher esse. É de fato uma questão de custo, pois é claramente mais barato que os outros. Neste acabamento evolução é realmente a entrada de gama. Então, de fato, em termos de orçamento pode ser interessante, mas quando estamos na cidade ainda consome bastante. Tive uma mistura no final do meu teste completo a 6 litros em média. Fazendo um pouco de cidade, misturando, percorrendo estrada nacional departamental. Um pouco mais, como dizer, dinâmico, como vimos, mas realmente era uma pequena parte, então. Na verdade, quando testamos o Ritec e seu consumo em torno de 4 litros, afirmamos que ele faz um excelente trabalho. Isso funciona bem em todas as condições, seja na cidade, fora dela, em aglomerações e até mesmo na autoestrada. Vemos que eles realmente estão se esforçando, enquanto aqui temos apenas um pequeno motor, 1 litro, 90 cavalos. Então, por que não? Continua sendo um carro bom, no geral, mas é preciso saber que, em termos de consumo, os novos carros híbridos estão cada vez melhores. Portanto, a longo prazo, o tipo de carro que você usa pode depender se você costuma estar na cidade ou não. Porém, para economizar quase 10 mil euros, não é necessário optar pela versão Tech Top de linha completa em vez da versão Top de linha completa. Calcule. Se você fica muito tempo na cidade, considere reduzir pela metade. Quase isso, né? É o consumo de combustível, então a escolha é sua. Após o uso, achei que este motor era de fato muito silencioso. Temos um habitáculo generoso, temos todas as ajudas de que precisamos e o CarPlay, etc. Portanto, isso a faz um bom carro global por um preço acessível para um pequeno veículo utilitário esportivo. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, inscreva-se e diga qual carro devo testar na próxima. Vocês se interessam por modelos de entrada como esse? Se sim, deixem nos comentários. Até logo, tchau.